O que é uma SPE na construção civil? Quais as vantagens e riscos desse tipo de investimento imobiliário? Bom, eu como pessoa que já viabilizou esse tipo de investimento para muitas pessoas, já investiu, é amigo e parente também de pessoas que já aderiram a esse tipo de modelo, quero trazer hoje para você um pouco mais sobre os pontos de atenção e as vantagens desse tipo de modelo para você decidir se é a melhor escolha para você ou não. Bora conferir depois a vinheta. Olá, eu sou Paulo Maragno e hoje eu quero trazer para você um pouco mais sobre a tão falada SPE no mercado imobiliário. Ela também é conhecida por alguns outros nomes, como construção por administração ou obra a preço de custo. Basicamente, a SPE, que significa Sociedade de Propósito Específico, é um CNPJ feito com um fim específico, e nesse caso é a construção de um empreendimento, seja uma loja comercial, casas geminadas ou então um prédio com diversas unidades habitacionais. A diferença frente à incorporação tradicional é que uma incorporadora tradicionalmente ela vai tomar todos os riscos e custos para fazer um empreendimento acontecer, vai pegar um empréstimo do banco ou vai pegar os seus recursos próprios, vai definir a margem de lucro que ela quer sobre aquele empreendimento e vai vender aquilo depois como uma matrícula individualizada, já registrada no cartório de imóveis. No modelo de SPE, diferentemente, o sócio administrador vai fazer um orçamento para ver quanto que vai custar o empreendimento em algum terreno que ele já comprou ou que ele está negociando, vai colocar a taxa de administração dele para tocar aquele dia a dia de obra, que geralmente vai gerar em torno de 10% a 12%, vai colocar a taxa de sucesso de gestão dele para fazer aquele negócio acontecer, então seria, digamos, a margem de lucro dele também por viabilizar aquele negócio. E uma vez que ele tem todos esses custos, ele divide esse valor total em cotas e vai buscar sócios investidores para fazer aquele negócio viabilizar financeiramente. Então, na prática, o sócio investidor que está aderindo a uma SPE, ele não está fazendo a compra de um imóvel, porque ele não tem o registro feito no cartório de imóveis. Ele está comprando o capital social de uma empresa na qual tem o propósito específico de construir um imóvel. Então, você não pode, por exemplo, financiar esse tipo de investimento num banco porque você não está comprando na prática um papel. Então, todo mundo que entra nesse tipo de investimento está, na verdade, se tornando sócio de uma empresa com esse propósito específico. Uma vez terminado a obra, esse CNPJ deve ser diluído e entregue o que ele tem de patrimônio ou de lucro para os demais sócios investidores. Então, alguns pontos jurídicos importantes para esclarecer para você que está querendo aderir a uma SPE. Todo sócio investidor que aderir a uma SPE vai aparecer no contrato social dela como um sócio participante daquele empreendimento, com todos os seus ônus e bônus disso. Quando for declarar esse tipo de investimento no imposto de renda, não declara como um imóvel, porque, de novo, não é na prática um imóvel, mas declara como uma participação societária em uma empresa. E a inscrição imobiliária, a matrícula daquele imóvel, a escritura, tende a sair de 6 a 12 meses depois que a obra é concluída. E aí é finalizada essa SPE, CNPJ, e aí é dado o início do processo de individualização das matrículas e passagem dessas matrículas do nome do CNPJ para o nome de cada um dos sócios. Porém, a gente vê já casos que, apesar de raros, podem acontecer, disso nunca acontecer, por questões de irregularidades do terreno onde foi construído aquele empreendimento. Seja um terreno de posse, seja um terreno que tinha muitas dívidas com a prefeitura que não foram quitadas, enfim, problemas jurídicos que podem acontecer e acabar tendo um grande entrave na hora de passar o imóvel propriamente para o nome dos sócios investidores. Mas esse é um dos riscos de investir nesse modelo que eu vou trazer para vocês na próxima sessão desse vídeo. Antes eu quero trazer quais os pontos positivos de entrar no modelo de SPE como investidor. O primeiro deles é a questão do custo menor de investimento. Geralmente, você aderindo a uma SPE tem um valor de investimento imobiliário menor do que se você comprar um imóvel parecido com o que está sendo viabilizado naquela SPE do modelo incorporado, porque não tem a margem de lucro da incorporadora e os riscos que ela tomou também para fazer aquela obra acontecer. Como você, como sócio investidor, está tomando risco também de entrar naquele CNPJ, de não saber se ele vai terminar no prazo ou no orçamento que foi planejado inicialmente, você geralmente tem como bônus um custo menor de mercado na hora de investir. Eu só coloco um asterisco aqui porque muitas vezes alguns administradores de SPEs usam desse modelo, mas tem a mesma margem de lucro do que uma incorporadora tradicional. Então nem sempre isso se corresponde, mas é a tendência que tem um valor de mercado um pouco abaixo, sim, do que do modelo incorporado tradicional. A segunda vantagem que eu destaco é a questão de transparência.
Como você está aderindo como sócio investidor e não como consumidor comprando um imóvel, você vai ter mais transparência geralmente do sócio administrador, porque você pode demandar isso, né? Já que você está ali junto com ele, tomando o risco e aderindo o seu capital social ali dentro daquela empresa. Então geralmente tem mais relatórios, tem mais transparência de como é que está o andamento da obra e das finanças daquele empreendimento do que um investimento num imóvel incorporado. E a terceira vantagem que eu destaco é a questão dos projetos se viabilizarem mais rápido. No modelo de incorporação tradicional, a incorporadora só pode começar a comercializar aquelas unidades depois do registro de imóveis aprovado no cartório de imóveis, que isso acontece só depois do projeto aprovado na prefeitura. Então, às vezes tem uma latência aí de anos entre o início do desejo de fazer aquele empreendimento até você começar a poder comercializar ele. No modelo de SPE, uma vez que a vontade de fazer a incorporação exista e já tem um mínimo estudo ali de viabilidade daquele empreendimento num terreno, o sócio administrador já pode ir ao mercado captar sócios investidores que topem entrar naquele momento do projeto para começar a juntar capital social para ou comprar o terreno ou para já começar a construir a obra assim que os projetos forem aprovados. Bom, e quais são os riscos que tem que se tomar cuidado na hora de entrar numa SPE, que eu já comentei brevemente um pouco antes desse vídeo, e o que eu quero destacar para você evitar ou mitigar eles antes de entrar num tipo de investimento imobiliário como esse. O primeiro deles é a questão de planejamento financeiro. Como esse tipo de investimento imobiliário você não pode ir no banco pedir um financiamento para fazer esse investimento, de novo, porque você não está comprando imóvel, mas sim capital social de uma empresa, você precisa já ter planejado todo o valor que foi acordado para você aderir àquela sociedade, já reservado aí nos seus investimentos na sua conta bancária, porque você vai ter que fazer todo esse investimento durante o período de obra. Então, para você mitigar esse risco, é justamente já ter pelo menos grande parte do que você vai ter que integralizar de capital durante esse processo de obra, já reservado aí na sua conta, nas suas reservas financeiras. O segundo risco que eu destaco é a questão da obra não terminar. Ou seja, a obra começar a atrasar e no final talvez ela nem se entregue ou realmente ter um atraso muito grande frente ao que foi planejado. Juridicamente falando, o sócio administrador que está tocando o dia a dia da obra, ele não tem nenhuma restrição ou obrigação de entregar a obra no prazo que ele estipulou, que ele projetou inicialmente. Então, para você como investidor mitigar esse tipo de risco, o que eu recomendo é sempre você cobrar relatórios mensais de como é que está o andamento da obra frente ao planejamento inicial. Assim, caso tenha algum problema, você já consiga agir como sócio muito antes desse problema ficar enorme e talvez não ter mais volta ou ter um custo muito grande de voltar atrás dele. O terceiro risco que eu trago para você é a questão da chamada de capital. Caso a obra estoure o orçamento inicial projetado, quem tem que arcar com isso são os sócios investidores daquele empreendimento. Então, se lá no começo você fez um termo para aderir a essa sociedade, se comprometendo a integralizar R$200 mil, porque a obra estava projetada a custar 5 milhões, mas no final a obra estourou o orçamento e vai custar 6 milhões, por mais que aquele seu contrato tivesse estipulado um investimento de R$200 mil, agora você tem 1 milhão a mais a ser arcado por todos os sócios investidores. Então, aquele seu contrato de 200 mil vai ter correções que todos os sócios vão ter que proporcionalmente sofrer para que esse 1 milhão de estouro do orçamento seja pago pelos demais. Qual que é o ponto que eu trago para você mitigar esse risco? Tomar muito cuidado antes de entrar numa sociedade com o barato que sai caro. Como eu falei, esse tipo de investimento imobiliário costuma ter um valor um pouco abaixo de mercado frente às incorporações tradicionais. Mas se esse valor é muito abaixo, tem que tomar cuidado porque não existe milagre, não existe como fazer uma obra com preço extremamente abaixo de mercado. Geralmente o que está acontecendo é um orçamento mal feito ou às vezes até uma má-fé do sócio administrador de projetar um valor muito abaixo para depois fazer chamadas de capitais do sócio, uma vez que eles já se comprometeram com aquela sociedade. Então tome muito cuidado realmente antes de entrar numa sociedade que parece ser muito bom para ser verdade. Geralmente não é verdade e você vai acabar tomando um prejuízo financeiro de chamadas de capitais que você não estava projetando e quem sabe nem ter mais esse dinheiro planejado aí para você conseguir concluir e honrar com o que foi projetado para conseguir entregar a obra. O quarto ponto que eu trago de risco para você é a questão de risco jurídico. Como você está participando do contrato social, seu nome está no contrato social daquela empresa que está construindo, qualquer problema, acidente que possa acontecer na obra, todos os sócios vão responder por aquilo. Então é bom você realmente tomar um cuidado para mitigar esse risco, de entender qual que é o histórico, qual que é a responsabilidade do sócio administrador que vai estar tocando a obra no dia a dia, que mão de obra que ele está contratando, se ele está cobrando
para ter todos os procedimentos de segurança sendo cumpridos e evitar que ocorra qualquer problema que você pode responder futuramente como um sócio investidor desse projeto. E o quinto e último ponto que eu destaco para você de risco é a questão do pós-obra. Não existe absolutamente nada que obrigue o sócio administrador de prestar um serviço de pós-obra para os investidores uma vez que o empreendimento está concluído. Como não existe um amparo da Lei de Proteção do Consumidor, porque você não está comprando um imóvel, mas sim você está se tornando sócio de uma empresa, você tem a responsabilidade igual do que vai acontecer da manutenção do empreendimento uma vez que ele está pronto. Então, o que eu sugiro para você mitigar esse tipo de risco é, antes de entrar na sociedade, tomar o cuidado de pedir para esse sócio administrador se já tem um orçamento previsto para o pós-obra, que se ele for responsável, ele já está guardando um dinheiro ali para uma vez que a obra concluir, não está na estica do orçamento, e sim já ter previsto um valor ali para as manutenções que são naturais que aconteçam depois de uma obra concluída, estarem já previstas no orçamento sem ter nenhuma surpresa ou chamada de capital uma vez que a obra foi concluída, para fazer esses ajustes no pós-obra. Bom, e uma alternativa que eu trago para você conhecer também das SPS, que talvez até você já conheça, são as SCPs, ou seja, Sociedades em Conta em Participação. Ela tem um modelo de investimento bastante dinâmico, parecido com as SPS, de buscar desburocratizar, principalmente para viabilizar projetos mais rápidos, mas ela acaba oferecendo uma blindagem maior para os sócios investidores. Primeiro, porque eles não vão aparecer no contrato social, e segundo, porque qualquer responsabilidade jurídica num acidente de obra, como eu comentei anteriormente, o sócio investidor não responde por esse tipo de problema. Então é um modelo interessante também para se cogitar. Ele é muito comum na cidade de São Paulo, por exemplo, enquanto aqui em Florianópolis é mais comum o modelo de SPE, e traz essa vantagem também de blindagem dos sócios, junto com as flexibilidades que o modelo de SPE também traz. Mas claro que ele também tem os seus riscos, assim como a questão orçamentária, de prazo, de pós-obra, porque você está sendo sócio investidor de um empreendimento e não está consumindo efetivamente um imóvel, então não está amparado pela Lei de Proteção do Consumidor. Então é importante sempre ressaltar que todos esses riscos que tangem a questão da entrega da obra, da qualidade, do prazo, do orçamento, você entrando nesse modelo como sócio, sempre vão existir frente ao modelo incorporado, no qual você tem realmente amparo legal de cobrar todas as questões de prazo, de orçamento e de pós-obra como um consumidor de um imóvel da incorporadora, consultora que está fazendo isso para você. Então, para finalizar, minha dica que eu sempre trago é, antes de entrar numa sociedade, olhe muito bem a questão de viabilidade daquele terreno, se pode construir o que está realmente sendo projetado, se ele já tem uma estudo de viabilidade junto à prefeitura, se o terreno está regularizado, se ele já está no nome da SPE ou não, qual que é o plano para fazer esse tipo de compra e passagem para o nome da SPE, porque realmente você tem que entender uma coisa, você não está comprando um imóvel, você está virando sócio numa empresa junto àquele sócio administrador. E muitas pessoas dizem que sociedade é que nem casamento, assim como você não vai se casar com um estranho ou uma estranha sem saber absolutamente nada dela, você também não deve virar sócio de uma empresa, de uma SPE, sem saber absolutamente nada dela. Então faça uma diligência, cobre a documentação, cobre uma transparência muito grande do sócio administrador antes de optar a entrar e investir numa SPE. Agora conta aqui nos comentários se você já conhecia esse modelo de SPE ou até de SCP e o que você acha dele frente ao modelo de incorporação tradicional. Quero muito saber a sua opinião. E também não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para receber novos conteúdos que a gente está trazendo aqui todas as semanas. Obrigado pela sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!